Já se prepara que domingão teremos vários posts do Gordon Ryan. Independente da performance do Preguiça, ele vai avaliar tudo. Mas se o Preguiça perder... Então fiquem comigo para saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Rapaz, esse domingo vai ser o dia inteiro de live. O que não falta é evento nesse domingo, dia 3 de julho. E obviamente a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas. Nós teremos o World Grappling, o Honor Sub Challenge e o UFC Fight Pass Invitational 2. A gente vai falar de todos os eventos, quais são as regras, como assistir e quem são os atletas participantes. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para você não perder. Mas no vídeo de hoje nós falaremos do Honor Sub Challenge, um evento que vai acontecer na Itália com transmissão da Flow Grappling e vai começar por volta das 5 da tarde, horário de Brasília. E o card, rapaz, o card tá maneiro e com favoritismo pesado. O que eles fizeram? Eles chamaram atletas internacionais para lutar contra atletas locais através de super fights, mini GPs, onde serão rounds de 15 minutos valendo apenas finalização. E a premiação das categorias até 77 quilos e até 99 quilos são 10 mil euros. Para a categoria até 70 quilos, eu não sei qual o valor da premiação, porque quando eles anunciaram que ia ter esse evento, ia ser um GP feminino que iria ter uma premiação de 2 mil euros, mas não tem um GP feminino e nós temos essa categoria até 70 quilos, que eu realmente não sei qual o valor da premiação dela. Só sei que teremos um card preliminar, um super fight e 3 mini chaves. Como vai funcionar? Teremos um super fight entre Luiz Paulo, atleta do Melk Galvão, contra o Lion Alpeng, que tem 19 anos e é faixa marrom. Teremos um round robin de categoria até 70 quilos, onde no round robin todo mundo enfrenta todo mundo. Normalmente, cada evento escolhe como vai funcionar o seu round robin. A única certeza é que todo mundo enfrenta todo mundo, mas em caso de empate, cada evento escolhe como prosseguir. Não sabemos como vai funcionar para esse evento, mas temos nele presente o Hokage, o Alessio e o Jack Sear. O Hokage é fortemente o favorito, e com ele ali, eu não acho que vai dar empate não. Teremos um GP com 4 atletas de categoria até 77 quilos, onde nela temos presente o Mika Galvão, o Jed Hu, o Jack Tyler e o Homer Emanuele, onde eles disputarão um prêmio de 10 mil euros. Nem preciso falar quem é o favorito, né? E também teremos um GP de categoria até 99 quilos, onde nela temos presente o Felipe Preguiça, o Wagner Rocha, o Cristiano Truise e o Manuel Pilato, onde também se enfrentarão pelo prêmio de 10 mil euros. E essa categoria me preocupa um pouco. O Preguiça é o favorito nela. Porém, a gente tem o Wagner Rocha, que eu assustei dele estar nessa categoria até 99 quilos. Normalmente ele pesa uns 84, inclusive ele tá no ADCC na categoria até 88 quilos. Então ele provavelmente vai ser um dos mais leves nessa chave aqui. Só que o Wagner tem muita experiência no no-gi e é difícil de ser finalizado. Pra você ter uma ideia, a última vez que ele foi finalizado foi contra o Gordon Ryan no Rusnambuano, que foi no ano passado, e depois disso ele já fez muita luta e a maioria das lutas ele venceu por finalização. Enquanto isso, nós temos o Felipe Preguiça, que provavelmente deve estar nesse limite de peso. Ele é bem alto, mas não está tão ativo nos campeonatos no gi como o Wagner Rocha, por exemplo. Na realidade, o Preguiça só lutou uma vez em 2022, que foi contra o Henrique Cecconi no BJJ Stars, onde ele venceu por punição. E a galera não gostou muito como a luta transcorreu, afinal se tratava do Felipe Preguiça, o campeão do absoluto do ADCC, o único a finalizar o Gordon Ryan. E obviamente o Gordon Ryan fez vários posts falando sobre essa sua performance. Falamos sobre isso aqui no canal, se você não assistiu eu vou deixar no final como sugestão. E o Wagner Rocha,
cara, ele não para. Ele tem um psicológico forte que normalmente quebra dos oponentes. Ele joga pra frente, busca a finalização. Eu espero que o Preguiça esteja com gás em dia para aguentar esse ritmo do Wagner Rocha. Afinal, são 15 minutos de luta, valendo apenas finalização. Provavelmente o Preguiça deve puxar para a guarda, mas diferente do Ceccone, o Wagner Rocha enfrenta ela. E essa luta, eu tenho medo do resultado porque o Preguiça vai lutar contra o Gordon Ryan daqui a um mês. E o Preguiça é a esperança de derrota do Gordon Ryan. Mas se ele perder para o Wagner, nossa, eu não quero nem imaginar a perturbação do Gordon. Ainda mais porque ele lutou contra o Wagner Rocha no ano passado e ele escolheu qual finalização iria finalizar. Escreveu no papel um triângulo, vocês lembram? Pois é, eu sei que de qualquer forma o Gordon vai perturbar, mesmo o Preguiça ganhando, ele vai avaliar a sua performance. Mas se o Preguiça perder... E o Wagner é um cara muito perigoso. Galera, é isso. Agora que eu mando a bomba pra vocês. Se a gente tiver esse confronto entre o Felipe Preguiça e o Wagner Rocha, quem você acha que leva essa? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu, galera, ficamos por aqui, tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você, tudo é falando com relação a DCC e o outro é falando sobre o Gordon e o post dele com relação à performance do Preguiça no BJJ Stars contra o Henrique Ceccone. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo.